Houthis, grupo xiita rebelde lá do Iêmen, é responsável por um ataque no centro de Israel, responsável por 2 milhões de pessoas ficarem em abrigos no país. Benjamin Netanyahu promete uma resposta severa contra a organização. A gente tem também, pessoal, a prisão de uma série de pessoas que estão sendo acusadas pela Venezuela de estarem conspirando, principalmente, tá, com os Estados Unidos ou com a Espanha, com um golpe no país, inclusive isso podendo, foram confiscadas mais de 400 armas, algumas detenções, isso podendo culminar com algumas detenções em séries no país. Será que, de fato, pessoal, os americanos e os espanhóis estão interessados em tirar o Nicolás Maduro do poder? Para finalizar, falar um pouquinho também sobre a questão das armas de longo alcance cedidas para a Ucrânia. A gente não tem um consenso ainda exatamente entre Estados Unidos e Reino Unido, mas a partir da Alemanha eles já declararam que são totalmente contrários com mais uma ameaça da Rússia, e também um brasileiro foi detido na Ucrânia. Sim, detido por estar envolvido com o exército russo. O que está acontecendo com esse brasileiro? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio. E pessoal, recado rapidinho para vocês, que aqui que você me apoia, gosta do meu trabalho e tudo tal, eu conto muito com o apoio de vocês para vencer o prêmio IBEST, que é o maior prêmio da internet brasileira, de influenciador da educação em 2024. Pessoal, link na descrição, é super rapidinho, tá? Se você puder apoiar essa causa aí, tamo junto, seria sensacional. Belezinha? Então, bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, a gente sabe, pessoal, que Israel hoje está numa guerra contra o Hamas, mas existem vários outros inimigos que também são contrários ao Estado israelense. E todos eles, ou pelo menos a maioria, eles são coordenados pelo Irã a partir de um movimento que a gente chama de Eixo da Resistência, ou como eles se autodenominam, Eixo da Resistência. É um grupo formado por países ou organizações que não gostam dos Estados Unidos, ou da influência que os americanos têm no Oriente Médio, e muito menos dos seus parceiros geopolíticos. A exemplo de Israel, que ainda hoje, mesmo com as rusgas, entre Biden e Netanyahu, ainda é o principal parceiro geopolítico dos Estados Unidos ali no Oriente Médio. Então eles promovem ataques, enfim, né? Até mesmo a morte do general Soleimani, em meados de 2020, feito pelos Estados Unidos, é porque o Soleimani, iraniano, líder militar iraniano, era o responsável pela coordenação desse chamado Eixo da Resistência. E existem grupos como Hezbollah, Hamas, Jihad Islâmica, membros do Paquistão, membros do Iraque, e talvez um que seja a maior pedra no sapato de Israel, ou pelo menos, né, do Ocidente, que são os Houthis. Os Houthis, eles surgem como um grupo xiita, rebelde, lá do Iêmen, que inclusive, né, surgiram no movimento de contestação do antigo líder do Iêmen, o Abdullah Saleh, aí depois começaram a se mobilizar naquele contexto de Primavera Árabe, e agora convenhamos que até hoje, na disputa entre Hadi, que é um líder sunita, e os Houthis, que são lideranças, enfim, movimentos xiitas, existe uma guerra civil no Iêmen. Então, parte do Iêmen é controlado por essa milícia rebelde, essa milícia xiita. E eles fazem parte do Eixo da Resistência. E, inclusive, já colocaram que qualquer tipo de apoio a Israel, que é um aliado dos Estados Unidos, imperialista no Oriente Médio, segundo o Eixo da Resistência, vai significar ataques contra esse país que fez o apoio. Por exemplo, os grandes ataques que estão sendo feitos contra embarcações no Mar Vermelho, Estreito de Bab al-Mandeb, no Golfo de Aden, por exemplo, todos eles estão sendo liderados pelos Houthis. A gente já teve, galera, ali no porto de Eilat, que é mais ao sul de Israel, uma redução de mais de 50% do comércio, justamente porque existem empresas como a Maersk, gigante do comércio internacional, que se recusam a fazer tráfego ali no Mar Vermelho, justamente pelo medo de um ataque dos Houthis, porque eles atacam, galera, inclusive já atacaram até pontos militares dos Estados Unidos. Medo os caras não têm, vamos colocar assim. E agora eles foram responsáveis pelo disparo, pessoal, de um míssil que andou 2.040 quilômetros em 11 minutos e meio, um míssil balístico hipersônico. Esse míssil, ele pegou no centro de Israel e foi, segundo o Estado de Israel, tá? Foram obrigados 2 milhões de pessoas a se colocarem em abrigos. Não houve mortes, grandes danos, feridos, mas convenhamos que você coloca o país numa situação delicada, porque temos mais um grupo contrário ao país. O Benjamin Netanyahu, por conta disso, fez uma declaração forte e colocou que eles pagarão um preço alto pela atitude que eles estão causando em Israel. Ou seja, pessoal, mais um problema para o país. Enquanto isso, a gente teve também mais uma interferência externa, né? Pelo menos segundo as palavras da Venezuela, em que um ministro responsável ali pela defesa da Venezuela
alegou que existe um grande movimento de conspiração contra o governo do Nicolás Maduro, aliás, favorável à derrubada do governo Nicolás Maduro. Segundo, o ministro, a gente teve a prisão de 3 representantes dos Estados Unidos, 2 representantes da Espanha e um representante tcheco, que tinham como objetivo o golpe contra o Nicolás Maduro. Só que apesar de serem presos 6 pessoas, o movimento ele é muito maior, ele conta com pelo menos 14 pessoas, segundo a inteligência da Venezuela, que estão envolvidos nesse suposto golpe. A gente teve, segundo, de novo, a defesa da Venezuela. Os 2 espanhóis, eles confessaram o crime e as suas reais intenções. Segundo eles estão envolvidos em uma grande tentativa de assassinar, enfim, né, sabe o que eu estou falando, o Nicolás Maduro. E aí, a Venezuela, obtendo informações desses 2 espanhóis principalmente, juntou os dados, né, as informações, com as denúncias que foram feitas, com a inteligência da Venezuela e também com a prisão de um militar americano, da Marinha Americana, que foi preso no passado recente também na Venezuela, alegando que tudo isso faz parte de uma grande conspiração da CIA, a inteligência americana, com a inteligência espanhola, que estaria interessada em fazer um golpe contra o Nicolás Maduro. A gente teve 400 armas que foram confinadas só por conta desse suposto golpe, por conta desse suposto plano. E por conta disso, claro, né? Muito possivelmente o Nicolás Maduro, alegando que, ele também alegou, ponto importante, tá? Que também tem envolvimento da própria Vente Venezuela, que para quem não sabe é o partido da Maria Corina Machado. Ou seja, tudo isso faz parte de uma grande conspiração da oposição, em conjunto com agentes internacionais, da agência da Espanha. A Espanha, lembrando, tá? Que recentemente recebeu o Edmundo González, que é o presidente eleito pela oposição, mas que não é reconhecido pelo CNE e nem pelo Nicolás Maduro, na Espanha. E o parlamento espanhol, embora o Pedro Sánchez não concorde, pelo menos não até o momento, reconheceu o Edmundo González como real presidente da Venezuela. Então, tudo isso faz parte de uma grande conspiração. A Venezuela, inclusive, colocou que os parlamentares venezuelanos, né, estão a fim de romper as relações com a Espanha. E aí fica aquela dúvida, claro. Professor, mas será que isso é real? Eu juro para vocês que é impossível, pelo menos com as informações disponíveis até o momento, saber sobre isso. Porque vocês concordam que seria uma narrativa interessante para a Venezuela? Olha, a gente tá vendo como a gente está sendo perseguido? Sabe por quê? Porque nós somos um governo que é a favor da estatização dos recursos naturais, contra o imperialismo dos Estados Unidos, contra o capitalismo financeiro monopolista internacional e pensamos no bem da população venezuelana. Por conta disso, essa oposição entreguista, os espanhóis, os Estados Unidos estão interessados em fazer um golpe contra o Nicolás Maduro, que é quem de fato defende o povo venezuelano. Então, interessaria para o governo venezuelano, até para aumentar as medidas restritivas, que isso de fato acontecesse. Claro, desde que isso fosse verdade, desde que o golpe de fato, né, não se consolidasse, caso seja verdade. Mas, ao mesmo tempo, embora a Venezuela não seja assim, um governo totalmente transparente, vise o caso das eleições, da contabilização das atas eleitorais, que a gente não tem as informações, então, é aquela história, né? Poxa, se você não apresenta as atas, tem um governo que não é transparente, perseguição à oposição, a gente teve a Maria Corina Machado impedido de concorrer às eleições, depois a Corina Iores, você vai desconfiando que qualquer informação que saia do governo não seja verdadeira. Embora os Estados Unidos não tenham, assim, exatamente uma boa prerrogativa acerca de supostas interferências e golpes em outros países. Vide a Operação Condor, que causou uma série de destituições e a instalação de ditaduras militares nos países latino-americanos, América Central, galera, que até hoje é uma grande interferência dos Estados Unidos, seja com a United Fruits, a empresa ali, né, responsável pelo financiamento de manifestações, os contras, por exemplo, na Nicarágua, entende? As revoluções coloridas espalhadas pela Moldávia, pela Geórgia, pela Ucrânia. Então, sim, os Estados Unidos, e não só os americanos, mas todo o grande império tem os seus interesses. Então, você fica assim, meio que desconfiando dos dois lados, né? E aí, vocês acreditam que, de fato, Estados Unidos e Espanha estavam envolvidos nessa conspiração para a derrubada do governo Maduro, ou não passa de uma desculpa do governo venezuelano para aumentar o seu autoritarismo e perseguir membros da oposição? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. Além disso, pessoal, a gente teve também toda aquela disputa envolvendo a cessão de armas de longo alcance, os mísseis de longo alcance, principalmente os Scalp franceses, o Storm Shadow dos britânicos e os ATAC-MS, muito possivelmente utilizados, né, o sistema HIMARS, pelos Estados Unidos.
Pelas informações, depende da mídia que você pega, o The Guardian, por exemplo, fala que já está tudo acordado. Já foi autorizado, só que ainda não foi divulgado pela mídia que vai ser autorizado atacar a Rússia com essas armas de longo alcance, porque eles querem fazer esse anúncio com uma proposta também de paz, como que a Rússia poderia pacificar a situação, talvez abrindo mão de alguns territórios, não sabemos exatamente como. Mas a gente tem outras informações também dando conta que, na verdade, não. Na verdade, a gente tem uma vontade dos britânicos muito forte, dos franceses também, para que os americanos aceitem isso, mas que os Estados Unidos, pelo menos por enquanto, não se sentem confortáveis, até por conta das ameaças que são feitas constantes pelo Sergei Lavrov, pelo Peskov e pelo Putin, de ceder ou autorizar que essas armas sejam utilizadas no interior do território russo, porque aí seriam armas de ataque da OTAN disponibilizadas para a Ucrânia, que é um inimigo da Rússia, para atacar a Rússia. O Putin já falou que isso é envolvimento direto da OTAN no conflito, ou seja, guerra Rússia e OTAN. E mais uma vez a gente teve um pronunciamento da Rússia colocando que o Ocidente subestima os impactos dos jogos que eles estão jogando, ou seja, ficar cedendo armas para atacar a Rússia vai trazer consequências extremamente severas. Se a gente está falando de Reino Unido e Estados Unidos, que pelo menos oficialmente não se pronunciaram, a gente tem um outro país que já se pronunciou, Olaf Scholz, que é o representante da Alemanha. E parece besteira, mas estamos falando da maior potência geopolítica da União Europeia. Sim, se apequenou depois da saída da Angela Merkel, é fato. Até o Macron está querendo roubar o protagonismo. Mas, mesmo assim, é um país super relevante, o país mais rico, geopoliticamente importante, e inclusive da Europa, aquele que mais financiou os ucranianos. Olaf Scholz deixou claro, não farei porque sei do problema e das consequências. Ou seja, a Alemanha não cederá os mísseis de longo alcance. Então, há um racha na OTAN. Alguns países como Canadá, como Polônia e Reino Unido e França totalmente favoráveis, alguns países um pouco mais reticentes. E para finalizar, pessoal, notícias importantes também acerca do brasileiro. Um brasileiro que está como um prisioneiro de guerra na Ucrânia. Professor, como assim? Ele foi lutar? Por incrível que pareça, as histórias, né? Aparentemente não. Tudo isso, aparentemente, a embaixada brasileira já sabia há um bom tempo, mas não havia divulgado. Agora, com as informações que foram divulgadas pela mídia brasileira, é um brasileiro que ele foi convocado a ir para a Rússia com uma proposta de emprego. Aparentemente é uma proposta de emprego falsa, porque quando ele chegou lá, ele foi obrigado pelo Estado russo a lutar na guerra, foi convocado a participar da guerra, e inclusive sendo colocado como a gente chama de bucha de canhão, ou seja, vai para frente de batalha. Ele foi feito como um prisioneiro de guerra pela Ucrânia e está preso ali nos ucranianos. Professor, mas o Putin faria isso? Cara, convenhamos que a gente teve há poucas semanas a Rússia anunciando que para qualquer ocidental que esteja interessado em fugir dessa cultura woke, que é o que a Rússia fala, a Rússia tem uma postura bastante conservadora, né? Na questão dos costumes, tudo tal, que venha para fugir dessa decadência moral, que segundo a Rússia, tá? Essa decadência moral que o Ocidente vive. Só que a Rússia também aprovou, consecutivamente, um plano que autoriza, inclusive, estrangeiros que estejam em idades aptas a serem obrigados a lutar no conflito. Tanto faz se é russo, tanto faz se são pessoas de outro país. Ou seja, mesmo que você não goste dessa cultura woke, entre aspas, não recomendo que você vá para a Rússia em meio a promessas do Putin, porque você pode ser convidado a lutar por uma coisa que não exatamente você gosta. O Itamaraty alegou que ele está negociando, junto aos russos e junto aos ucranianos, a liberação desse prisioneiro de guerra, que aparentemente foi atraído por uma promessa de trabalho. E aí, pessoal, será que o Brasil vai conseguir essa liberação? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, pessoal, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.